Vou apresentar para vocês as ilustrações de um livro que foi editado em homenagem a Chico Mendes pelos 4 anos do seu assassinato. Isso aconteceu em 1992, na conferência Eco 92. O livro tem os meus desenhos, que foi feito um poema em cima pela Dalva Lazzaroni. Ela escreveu um poema sobre os desenhos. Inverteu-se os processos. Normalmente, a gente cria a ilustração em cima de um texto. E nesse caminho foi inverso. E ficou a canção para Chico Mendes. Assim, eu apresento toda a tragédia e a violência, a pessoa do Chico, a causa que ele lutou e a floresta que ele deu a vida para defender. O Chico tinha esse amor pela natureza e lutou até a morte para defender aquilo que ele sonhava, ou seja, as reservas extrativistas, a preservação da Amazônia e o homem amazônico e a natureza como o maior legado que o ser humano pode ter, né? Então, essa série são 33 desenhos que estão ilustrando esse livro. Em cada um eu fui compondo as passagens e os momentos que ele próprio vivenciou, o medo, a violência, a devastação, as queimadas e a perseguição aos seringueiros, a ocupação do latifúndio, a guerra que se travou, onde os mais fracos eram exatamente os homens da floresta. Os madeireiros, os fazendeiros chegaram quando haviam devastado todo o sul do Brasil, se dirigiram para a região amazônica e lá eles foram muito intensos nessa devastação e na perseguição aos povos da floresta. Muitos morreram, um deles foi o Chico, que se notabilizou mais. Continuam matando as pessoas e continuam matando a floresta. A natureza, ela dá as respostas com muito mais lentidão. E a mídia, ela pouco dá espaço para esses trabalhadores da floresta e para essa causa. É como se estivesse esquecendo de que para morrer passa de tempo para isso. E eles esquecem que a vida hoje tem muito menos valor e assim está sendo a vida cada vez com menor valor. E o Chico foi um que preservou até onde ele pôde a causa e a floresta que ele tanto amava. Ele dizia que não queria flores no seu enterro porque elas teriam que ser arrancadas da floresta. Então ele tinha um sentimento de amor, de humanidade para com a natureza que impressiona a qualquer um. Então eu fiz ele uma inspiração há muitos anos do meu trabalho. A causa ambiental é uma causa que permanente na minha vida como artista. E o Chico foi assassinado. Ele depois de várias tentativas, ele andava sobre escolta, ele viveu sobre ameaça, porque ele lutava por uma coisa que era um direito do homem da floresta de se estabelecer, de viver também uma vida digna dentro e preservando o que ele mais amava, que era a floresta. Então eu tenho algumas ilustrações para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui foi a capa da revista JB Ecológico, em 2003, com os 15 anos do assassinato do Chico. Então, temos aqui a revista que fala a face escura da destruição. Então, continuam há 15 anos sem Chico Mendes. Recentemente, a mesma revista, que agora é editada em Belo Horizonte, a Ecológica, ela colocou na capa um trabalho meu, Morte na Floresta. O Brasil ainda negligencia a vida dos ambientalistas. Então você tem se matando até hoje, né? Essa revista de 2014, né? Então, esse livro
Requiem para a Floresta, canção para Chico Mendes, pelos 15 anos do assassinato de Chico, ele foi reeditado. Então o meu trabalho ele foi totalmente reeditado em 2003, por conta dessa comemoração dos 15 anos, comemoração, digamos assim, pelo assassinato dessa figura que era o Chico Mendes. Então, dentro dessa linguagem do Chico, ele me inspirou uma outra obra que ainda é esse livro. Eu escrevi essa história e ilustrei, que chama-se A História de Francisco, o menino que se tornou Chico Mendes. Então, é um livro para a juventude, onde eu conto desde o nascimento dele, a história dele na floresta, a formação dele. Eu começo dizendo assim: Chico viu pela primeira vez a floresta no dia 15 de dezembro de 1944, quando veio ao mundo no seringal chamado Porto Rico. Foi a floresta sua casa, seu sonho, sua vida e sua morte. Ele fala: minha vida começou igual a de todos os seringueiros, escravos submetidos às ordens do patrão. Então ele vivenciou. Então esse é um livro que é de educação ambiental, que conta a história do Chico Mendes, as queimadas, a criação do sindicato de Chapuri, o empate, que é exatamente como é que o empate. O empate era quando eles cercavam a floresta, crianças, mulheres e homens, para que não fosse desmatada. Então, eu fico muito emocionado. Mas foi ele que me inspirou. E eu espero que a vida dele não tenha sido em vão e que a natureza seja a casa de todos. E assim eu espero.